Ai, Jesus, isto é muito complicado. Eu não estava a esperar esta Este pergunta. podcast é muito complicado. As gerações futuras. Opa, deixem de ser uns burros de merda, sempre agarrados ao telemóvel ou caralho. Tipo, Olha para a minha boca, moço, até está seca. Olá! Muito bom dia. Hoje estamos aqui com a enforcada de hoje, que se chama Maria Touré. Boa tarde. boa tarde. Eu disse bom dia e depois disse boa tarde. Ok, pronto, Estranho. não faz mal. Touré, Sim. porquê? Qual é a origem do teu nome? Touré. Isto é assim, logo de chamada. Começa logo assim. Pronto, está bem. Então, o meu nome, há duas variantes. Eu ainda não percebi muito bem qual é a verdadeira, porque não se conhece muito bem também nenhum dos meus familiares. Nenhum dos meus familiares Touré sabem também a história muito bem, e quem me contou a história foi a minha avó, que não é Touré, era mulher do meu avô que era Touré. Mas pelo que eu sei, o nome varia ou da Bélgica ou de França. E nós tivemos acho que era engenheiro, que veio para cá para Portugal ajudar na construção do Porto de Leixões, e depois acabou por ficar cá no Porto a trabalhar e a viver, e depois mudou-se para a Régua, que foi onde eles depois assentaram e depois conheceram a minha avó e tudo mais. Então não tem nada a ver com aquela doença do síndrome Não, não tem nada a ver, de Touré. não tem nada a ver, não. Até porque há muitos Tourés em França que não têm nada a ver também. Peço desculpa pela minha ignorância em termos de nomes. Quantos anos tens? Quem és? Queres fazer uma pequena apresentação? Tenho 22 anos. O que é que era mais para responder? Que eu já não Uma lembro. pequena apresentação, porque as pessoas agora só sabem que tens Tipo o no nome. primeiro dia de escola? Sim, Ok. Olá, o meu nome é Maria Touré, tenho 22 anos. Neste momento estou a viver no Porto, estou a estudar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. De onde é que eu sou? Sou de muitos sítios. Eu nasci em Lisboa, ok. mas a minha família, tanto da parte do pai como da mãe, é da Régua. Eu vivi lá também durante uns tempinhos, mas o sítio onde eu tive mais foi nos Açores. Tive desde os 8 anos até aos 14. Depois tive em Esmoriz, tive em Leiria. Quando era mais pequenita também vivi em São João das Lampas, em Sintra. E mais uns sítios por aí, que agora não me estou a lembrar. Porquê essa itinerância por todo o país? É assim, não há uma resposta assim clara. Às vezes era por causa do trabalho. Tanto o meu pai, principalmente quando eu era mais pequena, era por causa do trabalho. Portanto, a minha mãe como o meu pai trabalhavam em áreas muito diferentes. A minha mãe tirou agricultura vinícola e o meu pai tirou desenho industrial. E então era um bocado difícil para eles estarem num sítio só, onde os dois tivessem oportunidades de emprego boas. Ou seja, nós às vezes íamos para este sítio porque o meu pai tinha uma proposta boa, outras vezes mudávamos para aqui porque era a minha mãe que tinha uma proposta de trabalho. E eu acho que os meus pais também se começaram a habituar um bocadinho a esse ritmo, e começou a ser uma coisa muito natural para eles. Até porque, pelo menos da minha mãe, eu sei que a minha mãe não era muito realizada na Régua. A minha mãe sempre quis sair da Régua. O meu pai, ao 9º ano, quando ia fazer o 9º ano, veio para Lisboa morar sozinho, para fazer o curso técnico em Lisboa. Também esteve lá no conservatório. E já estavam os dois muito habituados a não ficar num sítio durante muito tempo. Eu acho que isso também, eles passaram-nos isso um bocadinho, e por isso é que eu também sinto muita necessidade de estar sempre a mudar de sítio. Uma das coisas que eu sabia que queria fazer quando fosse para o ensino superior era não ficar onde estava, ou seja, neste caso, não ficar em Leiria, nem em nenhum sítio muito perto, ou seja, não queria ficar em Leiria, nem em Lisboa, nem em Coimbra. Queria vir o mais longe possível. E daí o Porto. E daí o Porto. Também porque... Mas eu desde pequenina que sabia que queria ir para o Porto, porque o meu pai sempre gostou muito do Porto. A minha avó paterna, que é uma pessoa com quem eu tenho uma ligação muito forte, foi uma das pessoas que mais marcou a minha infância. Eu gosto muito dela. Ela teve desde os 8 anos até aos 15, 16 aqui num colégio de freiras. E então a minha avó gostava muito, muito, muito do Porto.
foi onde ela cresceu basicamente, e eu sempre também ganhei uma grande afinidade desde pequenina pela cidade. E a primeira vez que eu vim aqui, que me lembro, o meu tio e o meu pai e a minha avó levaram-nos à reitoria, e eu lembro de estar na reitoria e ver trajados. E eu achei aquilo incrível, eu fiquei tipo, ai que fixe, o que é isto? E estava a perguntar, e o meu tio estava a explicar, olha, são os estudantes, não sei o que mais, mas tudo, tipo, toda a cidade sempre me chamou muito a arquitetura, o Rio, não sei, eu sempre quis muito vir, eu sempre soube que queria vir para o Porto, sempre, e tanto que depois vim para cá, e estou cá muito bem. E tendo esse sonho realizado de vir para o Porto, vieste estudar o quê? Eu comecei por vir estudar Arqueologia, tive um ano em Arqueologia e depois mudei para História da Arte, que é o curso onde ainda hoje me encontro. Não gostaste de Arqueologia? Não, odiei Arqueologia, testei. E eu por acaso, eu pensei que gostava de Arqueologia porque eu antes de ir para Arqueologia fiz uma escavação. E então pensei que, eu gostei muito de fazer isto, se calhar até vou para este curso. E eu na altura disse ao meu professor de História que me ia candidatar à Arqueologia, e ele disse que eu não ia gostar. Ele disse, não tem nada a ver contigo, não vais gostar. Eu sabia que queria uma vertente de História. Não queria História porque achava muito específico, se calhar. Ou já tinha estudado, ou já tinha... queria explorar uma coisa nova. Sim. Pensei em História da Arte, por acaso foi a minha segunda opção. O que é muito estúpido, porque eu podia ter entrado em História da Arte logo. Mas não, depois fui para a primeira opção Arqueologia e entrei. Não me arrependo porque conheci muito boa gente no curso e até acabei por aprender algumas coisas que me ajudaram, mas não gostei nada. Eu estava super infeliz com o curso em que estava. Passados 3 meses de ter aulas, eu sabia que não queria continuar Arqueologia. Mas por alguma razão específica do curso? Não me interessou, o programa não era o que eu estava à espera, as aulas, a matéria que estávamos a dar também não era o que eu estava à espera, e eu senti que, pelo menos na minha perspectiva, senti que era um curso muito virado para a teórico-técnica, sem nos darem realmente a oportunidade de nós praticarmos o que estávamos a aprender. Ou seja, era muitas aulas em que nós fazíamos, por exemplo, exercícios de prospecção de território, mas nós nunca íamos para o terreno fazer isso com os professores. Fazes mais tarde na licenciatura, mas naquele primeiro ano não. E eu acho que isso acabou por me afetar muito, porque eu perdia o gosto daquilo. Acabei por perder o gosto e não me sentia feliz. Não gostava mesmo. E mudaste para a História da Arte? Fizeste a licenciatura? Ainda não acabei a licenciatura. Okay. Fiz quase todas as cadeiras. Estou agora a fazer melhorias para subir a minha média o máximo que conseguir, para depois fazer um mestrado lá fora. Lá fora já tens algumas opções em mente? Tenho muitas opções em mente, ainda não sei. Eu provavelmente nunca vou conseguir decidir. Eu provavelmente vou tendo estas opções todas, vou-me candidatar a todas e depois vou calhar, pronto. E o mestrado em quê? História da Arte, mas alguma coisa em específico? Eu gostava de me especializar em curadoria e mercado da arte. No entanto, a maior parte das instituições que têm esses cursos são privadas e são muito caros. E por isso, eu provavelmente o que vou fazer é candidatar-me às instituições que têm essa vertente, ou então candidatar-me só a instituições que têm curadoria, ou que só têm História da Arte, ou História da Arte Contemporânea, apesar de não ser muito a minha preferência, mas fazer isso e depois tentar especializar-me mesmo quando estiver a fazer estágio ou a escrever a tese, especializar-me em mercado de arte. O que é que faz uma curadora de arte? Uma curadora de arte é basicamente responsável por tudo o que envolve as coleções, sejam elas privadas, seja num museu público, seja numa fundação. O curador é a pessoa que trata das coleções, basicamente. Quando existe uma exposição, o curador não só trata da composição da exposição, ou seja, de que quadros vão estar onde e como, e toda a ideologia que vai por detrás da exposição, mas também trata, por exemplo, de que artistas com que artistas é que vamos trabalhar, de que forma é que vamos contactar essas pessoas, como é que vai ser o espaço, basicamente tudo que envolve a exposição. Quando se tratam de exposições permanentes,
eu não sei muito bem o que é que um curador faz, mas presumo que seja mesmo a manutenção das coleções. Sim, provavelmente procurar novas aquisições, não? Coisas assim. Se calhar, eu não sei muito bem, porque lá está, pelo menos a forma como me ensinaram que um curador tem que ser, eu sempre achei que é um trabalho é um papel muito ligado às exposições. Pelo menos da forma como me ensinaram, como eu aprendi nas aulas. Sim, por isso eu ainda não consegui perceber muito bem o papel de um curador a quando exposições permanentes, que a maior parte dos museus em Portugal são exposições permanentes. E já organizaste alguma exposição? Já. Ah, Já organizei uma exposição com uma das minhas amigas, a Lopes, e com o Zé, há 2 anos, no Museu do Engenho em Sebelido, que é a terra da Lopes. E foi uma experiência muito interessante, e foi algo que eu realmente já queria fazer há muito tempo e fiquei mesmo feliz de conseguir ter feito. A Lopes é de Sebelido e eles têm lá um museu. Não é bem um museu, é como se sabes aquilo faz parte da rota do românico? Não. É uma rota qualquer de Penafiel. Também tem muitos mosteiros. Do românico? É de românico? Creio que sim. Não sei, pronto, não faço ideia. Okay. Eu por acaso não tinha essa ideia, mas se calhar é. E aquilo faz parte dessa rota em Penafiel e é basicamente um posto, não é bem um museu, é tipo um posto com informação. Sim. E pronto. E aquilo por acaso é um espaço super giro e estava completamente abandonado, eles já não abriam portas. Aquilo tem uma aldeia muito pequenina, uma freguesia muito pequena, mas a Lopes estava sempre a dizer que gostava muito de ir para lá. Ela está em arqueologia e também tem muito interesse em museologia. Ela estava sempre a dizer, gostava tanto de fazer lá uma exposição, não sei o quê. E eu uma vez virei para ela e disse mesmo, se queres fazer, vamos fazer. E ela, então vamos fazer. E começámos a organizar tudo. Parecia uma coisa um bocado à moda da merda. Mas eu adorei fazer porque tenho muito orgulho em nós termos conseguido fazer algo sem ajuda de ninguém e o que nós fizemos foi realmente só feito por nós, sem financiamento, sem apoio de ninguém, à parte da junta de freguesia que nos concedeu o espaço. Nós não tivemos ajuda de mais ninguém, fomos nós a fazer tudo, transporte, limpeza do espaço, a montagem, foi tudo ao nosso encargo. E como é que se organiza assim uma exposição? Tiveste de contactar artistas ou... Sim. É assim, eu não sei se isto realmente é assim que se faz, nós fizemos uma coisa muito ao desenrasque, porque nunca tínhamos feito, mas também foi um bocado propositado, porque nós queríamos fazer mesmo uma coisa assim para aprendermos. E o que nós fizemos foi, como era uma exposição organizada só por estudantes, sem apoio de ninguém, nós decidimos fazer com que a exposição fosse sobre isso também. E então contactámos estudantes que sabíamos que nunca tinham exposto ou que eram novatos. Sim. E contactámos o maior número de estudantes possíveis e dissemos, olhem, estamos a organizar isto, não vamos conseguir financiar nada, não vamos conseguir dar-vos transporte, nem pagamento, nem nada, é só mesmo se vocês quiserem. Nós no fim comprometemos-nos a fazer um relatório, um portfólio de exposição para vocês conseguirem anexar ao vosso currículo e dizerem que sim, senhor, já tiveram obras expostas. Certo. Para além disso, não vos conseguimos dar muito mais. Eu, por acaso, fiquei muito surpreendida com a resposta porque estava à espera que o pessoal fosse aderir muito mais. Ok. E nós já tivemos esta conversa quando estávamos em Chaves. Eu, por acaso, tinha a ideia que o pessoal ia aderir muito mais porque o que eu senti foi que muita gente, a partir do momento... E atenção que eu estava a falar com o pessoal que estava no primeiro ou no segundo ano de Belas Artes, certo, que efetivamente nunca tinha tido trabalho exposto, e o que eu senti foi que muita gente, a partir do momento que eu lhes disse que não vai haver remuneração nenhuma, porque nós não temos maneira de vos pagar de forma nenhuma, houve muito pessoal a cortar-se. E eu não senti problema nenhum com isso, assim, a decisão é vossa. Claro. Mas senti-me efetivamente surpreendida porque não estava nada à espera que quando um grupo de estudantes faz tudo para tentar integrar outro grupo de estudantes, sim, não estava à espera que a resposta fosse tão negativa ou que tivéssemos tanta dificuldade em realmente encontrar pessoas que estivessem interessadas no projeto. Mas foi assim um bocadinho difícil e também me ensinou muito em como lidar com outras pessoas e na forma de abordar estas situações. Sim. Sim, realmente, dando uma oportunidade
às pessoas de expor o trabalho delas. E das pessoas que foram, correu bem? Foi bem sucedido? Sim, nós tivemos cerca de 160 pessoas ao todo. Foi 2 dias, das 3 às 6, se não me engano, ou das 3 às 7, foi assim. Tivemos só abertos durante a tarde e foram 160 pessoas, por isso sim, acho que... Tendo em conta que foi em Sepolido, que não é propriamente fácil. Sim, e nós até estávamos à espera que a maior parte do pessoal que viesse à exposição fossem amigos ou conhecidos nossos, e não. Foi muita gente de lá da terrinha mesmo ver a exposição, e isso foi incrível para nós porque foi super recompensador. Nós não estávamos nada à espera que o pessoal aderisse tanto, e efetivamente aquilo foi uma exposição muito gira por causa disso. Isso é ótimo. E as pessoas tinham reações? Qual era a reação das pessoas locais perante a exposição? Muito pessoal mostrou-se interessado e gostaram. Houve pessoal que ficou assim um bocado mais chocado porque nós realmente tínhamos lá peças que tratavam de temas ditas mais tabu, principalmente nestas freguesias. Por exemplo, tínhamos uma composição feita por 3 quadros que falavam sobre a feminidade, a menstruação, tudo isso, e eu lembro-me de haver uma senhora idosa que estava a ver os quadros e depois virou-se e viu essa composição. Ela ficou com um ar mesmo chocada e ficou até um bocado ofendida, não nos disse nada, mas mostrou-se porque ela foi-se logo embora, nem viu mais a exposição. Claro. Mas eu não levo isso a mal de todo, até porque eu acho que a arte não é para ser censurada e nós escolhemos pôr aquilo também por causa disso mesmo, para mostrarmos também isso. Claro, é normal, são mentalidades mais conservadoras. Falaste de uma coisa que me chamou logo a atenção por algum motivo, que é que tu viveste na Régua e que a tua mãe tirou agricultura vinícola. Sim. Há alguma relação às quintas da Régua, do vinho do Porto? Sim. A minha família, da parte da mãe, tinha uma propriedade, que era uma das propriedades mais antigas na Régua, que era a Quinta de Travassos. A Quinta de Travassos foi uma das quintas que foi comprada pela Ferreirinha. Sim. E por isso há essa ligação, obviamente. E era uma quinta vinícola, era uma quinta onde a minha mãe, desde os 4, 5 anos, já ia para a vindima, e eles faziam produção de vinho, e por isso também há uma grande ligação nesse aspecto com a minha família, mesmo culturalmente. Eu lembro-me que desde pequenina que uma das coisas que mais se faz na minha família é molhar a Xuxa em vinho e dar aos bebés. E o meu avô diz muitas vezes: é só para vocês se irem habituando ao gosto do vinho. Sim. Porque dentro da minha família é uma coisa muito cultural. Pronto, é nossa, eu acho que é uma maneira de nós estarmos também. E a minha mãe, quando foi para o secundário, decidiu que ia continuar essa tradição e quis efetivamente trabalhar em agricultura vinícola, e ela fez durante 3 anos o curso técnico e depois esteve a trabalhar na Taylors. Sim. Estagiou lá e trabalhou lá durante muito tempo. Ela fazia a parte da destilação da regulação dos níveis de álcool, e da fermentação do vinho, etc. Continuam a molhar a chupeta no vinho? Ok, sim. Esperemos que nenhum técnico da Segurança Social esteja a ouvir isto, mas... E tu, durante o teu percurso, quanto tempo moraste na Régua? Menos de um ano. Então não sentiste grande ligação àquela terra? Não, mas lá está, foi o que eu também já disse. A minha mãe, como também nunca teve muito grande apego à Régua e sempre que saí de lá, eu e as minhas irmãs também acabámos por sentir um bocado isso. Sentir o que a minha mãe sentia, porque era a experiência dela também nos marcou um bocado, e a partir do momento em que eu cheguei à Régua eu sentia-me um bocado presa. Não sei, não me senti em casa. Sim. Não me senti isso. Achei muito engraçado, tipo, ir a Travassos e ver, apesar daquela merda estar toda destruída. Achei muito engraçado ver que sim senhora, tem raízes lá, sim, mas não me senti em casa de todo, não foi assim nada especial. Então não gostas de vinho? Eu adoro vinho. Ok, graças a Deus. Porque nós
como arranjamos recentemente um patrocínio novo, temos aqui um Barca Velha de 2019. Não, na verdade chama-se Alto da Vila. Ai, Jesus. Quero explicar porquê a escolha deste vinho. Nos chamamos Alto da Fork. Pronto, basicamente é isso. E portanto, achamos que ter uma garrafa Alto da Vila que fazia todo o sentido. Mas é que hoje nós já andámos a beber ontem, Tibi. Quem? Eu e tu. A realização deste programa não apoia o consumo desenfreado de bebidas alcoólicas. Ok. Como é Mas- feito por ti, não pensei que fosse esse o caso. Não. Isto é só para honrarmos as tuas origens Sim. vinícolas, percebes? Claro. Temos a tua análise. Ai, Jesus. Por acaso sabem uma coisa? A primeira Sim. vez que eu fui a uma prova de vinhos eu tinha 12 anos. Sim. Tinhas quanto? 12 anos. E provaste o vinho? Foi uma prova de vinhos com a minha mãe, sim. E provei o vinho todo. Ficaste embriagada com 12 anos? Não. Ok. Como vejo, os copos também são muito adequados. Que gosto. São da Sagres. Prontos, vou-te só pôr um bocadinho para provar, porque isto não podemos... Passa aí ao fundo. Isso é tudo para mim. É só para provar. Só para provar. É para ver a cor. ver o Jesus. Depois cospes, como fazem aquelas pessoas. Gosto... Para onde é que eu custo? outra vez. Nós arranjamos outro copo para cuspir. Supostamente, eu acho que acabei de arrotar para o microfone. Definitivamente não vamos cortar essa parte. Mas já temos o clipe para a introdução. Pronto, olha, peço desculpa. Sabes que supostamente tens que deixar a garrafa aberta durante algum tempo antes de servir o vinho? Com uma garrafa que custou 2 euros. 2 euros, 2 eu não euros? sei Onde é que é? se isso será o caso. Vamos então analisar. Vinho do Douro barato. Chama-se Alto da Vila, é Douro Valley, 2017, e é produzido por Casa da Fonte Pequena, Peso da Régua. Olha, Que gosto. Quais são as castas? surpreendentemente, as castas. Touriga Nacional, Ah. Touriga Franca, Tinta Barroca e Tinta Roriz. Exatamente. Só conheço duas. Tem 13 graus. Caputo. Um dia um senhor muito sábio ensinou-me que a qualidade do vinho vê-se pelos graus que tem. Quem é que ensinou isso? Não posso dizer. Mas o senhor claramente não era grande entendido. Pois. Então, queres provar? Queres cheirar? Queres... Cheira a vinho da régua. Cheira? Estou a gozar. Deixa-me esconder a garrafa caso alguém entre aqui. Não vale nada. Não, é bom. É? É um bocado leve demais. Eu gosto de vinho mais pesado. Quando provares vais perceber. Com Parece corpo. que tipo é um bocado aguado, estás a ver? Não tem aquele peso. Não, de facto. Mas tem uma textura. Eu não percebo. É a textura, é. Não tem uma análise do textura. trago. Amargo. Oh, mas o vinho é todo amargo. Não, eu quero Não, um dizer, bocado não. seco. Seco. E sabes o que é que faz lembrar? Quando acabas, quando engoles logo, Sim. tem assim um toquezinho, um bocado a mel. Sabes aquele sabor a velho do mel? Quando, Sim. quando comes mel muito escuro? Sim. Tem esse travo assim, no final. Prende aqui as... Uhum. Por acaso, eu estive na adega de um velhote, numa aldeia chamada Antigo de Serraquinhos, há uma semana, e ele disse-me que antigamente que misturavam o mel no vinho. Quando o vinho era muito mau, misturavam mel, mas litros de mel, e depois que o vinho ficava bom. Ai, Jesus! Não fazia ideia. Mas interessante. Isso é um bocado nojento, mas pronto. Se calhar era bom. Opa, devia ser bom, não é? Mas Então está aprovado. não voltava a comprar. Mas não é um vinho mau. Pronto, de qualquer forma, se nos quiserem patrocinar, Alto da Vinha, acho que ficava muito bem. Continuando então. Preferes vinho branco ou vinho tinto? Vinho tinto. Vinho tinto. Mas isso lá está, isto tem a ver muito com a minha família. Na minha família é o que se bebe mais vinho tinto. Mesmo o meu gosto já foi treinado. Por isso é que eu estava a dizer, este vinho é bom, mas... não sei, eu já tenho assim alguns chips que me foram postos desde pequena. Implantados. Sim. Por exemplo, eu demorei muito tempo a gostar de vinho alentejano.
E não era porque não gosto, porque efetivamente gosto e é dos meus vinhos favoritos. Mas em minha casa, como não se bebia, na minha família não se bebia, não era hábito beber-se vinho alentejano, eu demorei um bocado de tempo a habituar-me, porque o vinho alentejano tende a ser mais pesado, mais seco. O vinho do Douro não, é mais como Vivo, este. mais robusto. Quando eras bebê também te davam sopa de serrabulho? Não, isso não dava. Muito bem. Falaste na Ferreirinha e, como se não sabem, também vão à Wikipédia, que não vamos estar aqui a contar a história da senhora. É aquela gaja da vinho do Porto. Aquela gaja. Tens alguma ligação familiar com ela ou foi só... Não, tenho. Tens mesmo? Sim, Do lado... direta. Do lado da minha mãe, do pai da minha mãe. E ficou alguma memória na família disso? É algum legado ou é tipo uma ligação distante que não Quinta. tem qualquer... A Quinta de Travassos. Ai, Que era uma das foi... quintas dela. Mas não foi herdada diretamente por vocês? Foi. Ai, foi, ok. Sim, Então, a quinta era nossa. A quinta foi passada por gerações, nós nunca a comprámos. Ok. A quinta foi comprada pela primeira vez pela Ferreirinha, quando ela começou a construir o Império no Douro, e uma das quintas, ela depois dividiu aquilo tudo no testamento. E uma dessas quintas foi para a nossa parte da família. Interessante. Nós nunca a comprámos, a quinta sempre passou de geração. Muito bem. Disseste que também moraste nos Açores e que foi onde talvez tivesses vivido durante mais tempo na tua infância. Como é que foi? Adorei. Eu adorava os Açores. Porquê? Pá, primeiro eu acho que é um sítio incrível para criar crianças. A natureza é uma ilha, ou seja, supostamente é um espaço muito mais seguro do que aqui. E efetivamente é um espaço mais seguro. Toda a gente se conhece, as escolas são muito boas. O pessoal não tem essa noção, mas as escolas são muito boas lá. O ensino é muito bom lá. Tens uma qualidade de vida que nunca consegues ter aqui. Tens praias super seguras. Estás no meio do mar Atlântico, o pessoal pensa que aquilo é tipo grandes ondas. Não, as praias são mesmo calminhas. Consegues fazer férias sem ter que ir para o Algarve. Vives no meio dos animais. Opa, é incrível, é incrível. Eu adorei viver lá. Em que ilha é que estiveste? São Miguel. São Miguel. Fizeste lá muitos amigos? Fiz. E visitas com frequência? Não. Cresci. Não, eu gosto muito das pessoas que conheci lá, mas já cresci, já não... É assim, quando uma pessoa também vai mudando de casa, mesmo que uma pessoa vá tentando continuar com certas ligações, isso perde-se. E não é uma coisa que me chateie de todo. Eu já estou um bocado habituada, na verdade, mas gosto muito das pessoas que conheci lá, tenho muito carinho por elas, mas não há assim muito a fazer, não é? Não vou andar a forçar conversa com as pessoas só para não perder essas ligações, se elas acabam naturalmente. Certo. Continuando no tema das viagens, falando das viagens para os Açores, gostas de viajar? Adoro. Porquê? Não sei, eu sempre viajei desde pequena, então sempre foi uma coisa muito normal para mim e eu sempre que viajo sinto que estou a viver, sinto que estou a fazer alguma coisa. Então é um bocado, eu acho que isto é um sentimento que toda a gente que começa a viajar partilha, que é uma pessoa que fica parada imensos anos no mesmo país ou na mesma terra e depois sai e começa a conhecer, e é um sentimento mesmo aditivo, uma pessoa fica quase viciada em sair e ir conhecer. E eu durante muito tempo sentia isso. Agora com o Covid, como já não saio do país há muito tempo, já acalmei um bocado, mas mesmo assim ainda sinto assim imensas saudades. Tens alguma viagem preferida que tenhas feito? Edimburgo foi das minhas favoritas, porque eu já queria ir lá há muito tempo e foi uma surpresa. Foi uma prenda de aniversário da minha irmã. Mas a minha viagem favorita foi uma viagem que fiz com a minha avó. Fui eu, a minha irmã e a minha avó quando tinha 15 anos. E tivemos em França como é que se chama? Na Bretanha. Sim. Na Bretanha. E depois fomos para a Alemanha, para Algói, que é à beira dos Alpes. E foi incrível, tivemos lá imenso tempo, acho que foi quase 3 semanas.
E foi incrível, adorei. Foi mesmo especial. Fazer uma viagem assim com a minha avó foi incrível. Tens já algum destino que penses, onde penses viajar no futuro? Sim, muitos. Eu agora estou a ver se em novembro vou a Barcelona, porque a minha filhada está lá, a Sara. Está lá a fazer Erasmus e eu queria muito ir lá, também assim aproveitava e tinha casa. Mas também queria muito ir lá para ver como é que é a cidade, para ver se gosto, porque uma das minhas opções para ir fazer um mestrado é em Barcelona, precisamente. E também queria aproveitar para ir lá e ver como é que me sinto e se gosto da cidade, se não gosto. E pronto. A filhada, suponho que seja uma filhada académica. Sim. É. Viveste intensamente o academismo, ou Ai, nem por Jesus. isso? Vivi muito, demasiado intensamente o academismo, em todas as suas formas, penso eu. Queres elaborar? Não sei o que é que queres saber, não sei. Experimentaste a praxe, Experimentei. grupos académicos? Sim, experimentei a praxe, estive na praxe durante muito tempo, fui praxista durante muito tempo, neste momento já não sou, não tenho grande desejo em o ser porque esgotou-me muito. Foi uma experiência que eu gostei muito, mas acho que já não me serve mais, já não é para mim. Mas gostei muito de ser praxista e de praxar e da praxe. E também estive envolvida na Tuna durante muito pouco tempo, porque não me sentia bem, não me sentia confortável lá, não me sentia acolhida, não gostei. E também estive inserida noutro grupo académico, que neste momento é o grupo académico que eu dou mais prioridade por achar que na falta dos outros sempre foi o que me deu mais. E por isso ainda lá continuo e espero continuar durante muitos anos. Muito bem. Esse grupo é secreto ou... É um grupo É secreto. secreto, ok, então não vou Não se pode insistir dizer o mais nome. nesse sentido. Mas, de certeza, nós parece que falamos sempre nestes temas, mas também não temos alternativa, porque os nossos convidados são estudantes. Como é que foi a tua experiência na praxe? Porque, pronto, todos nós sabemos da grande polémica que gira sempre em torno desse tema. Qual é a tua opinião? Toda a gente, eu acho que não é toda a gente, quem quer pode experimentar e deve experimentar, porque efetivamente aquilo dá experiências que não se consegue viver noutro sítio, ou que é muito difícil de tu viveres noutro sítio. E essas experiências são muito únicas. Eu acho que para quem tem curiosidade, no meu caso eu sempre tive curiosidade, eu sempre quis trajar, eu sempre quis ir à praxe, e por isso eu sentia-me muito preenchida lá, mas também sentia que a forma como a praxe era feita não era uma forma onde eu me conseguia expressar livremente, tanto verbalmente, tanto a maneira como era, como sou, e senti-me muito presa, e isso acabou por afetar muito a minha saúde mental. E havia momentos, muitos momentos, em que eu comecei a sentir que eu só estava lá por causa do meu ano, neste caso por causa das pessoas, dos meus amigos que estavam lá, só, era unicamente a razão para eu estar lá. E eu acho que a praxe é muito boa em muitas coisas, mas também acho que há um grande apego por pessoas que se calhar não deviam ter um apego tão grande por aquilo e que tornam aquilo muito mais que é, e que pressionam depois as outras pessoas a sentir a mesma coisa que elas sentem, e isso eu não acho que seja correto. Acho que não, eu acho que a coisa mais feia que se pode fazer é tentar incutir sentimento às outras pessoas. Acho que isso não se faz, seja o sentimento qual for, e acho que a pressão que eu sentia era ver aquilo como uma responsabilidade. Certo. E eu não acho que esse seja o caso, não acho que isso fosse para mim, e por isso é que também acabei por sair. Dentro dessas tuas vivências académicas nos vários grupos, que referiste a alguma experiência em especial que destaques, algum momento que possas partilhar de alguma vivência académica? É assim, para mim, o melhor momento que eu tive em praxe, até foram dois. Foi a minha primeira serenata e foi o meu cortejo de segundo ano. Terceiro ano não tive. Foram incríveis as duas atividades. A serenata foi aquela atividade que eu não estava nada à espera,
de sentir aquelas coisas todas, e acabei por sentir, e depois chorei imenso, também estava toda bêbada, mas chorei imenso, adorei, foi uma coisa assim mesmo especial, e eu acho que, lá está, e isso também foi-me proporcionado pela praxe, porque se eu fosse lá sem nunca ter vivido nada daquilo, provavelmente não me tinha batido tanto como bateu, mas adorei, a serenata foi incrível. E o cortejo também foi muito bom, que foi o teu cortejo de fitado. Isso não era para dizer, Pronto, desculpa. mas não faz mal. E os 2 piores momentos? Ai, Jesus. O pior momento, se puderes Ai, partilhar. Jesus. Não podes? É assim, eu tive 2 momentos muito maus. Eu acho que um dos piores momentos que eu tive foi quando eu saí de praxe. Não só por estar lá, por deixar pessoas, não é? Mas pelas razões pelas quais eu saí de praxe, porque eu saí de praxe em circunstâncias muito chatas, digamos assim, e eu sentia que havia uma grande pressão da minha parte havia grande pressão da minha parte em não dizer o que se passava em praxe a outras pessoas. Pela situação em si. Isto é muito difícil eu estar a explicar sem contar aqui a história toda, mas eu não me sinto confortável para estar a contar a história toda, por isso. Claro. Mas pronto, senti-me muito pressionada, senti que toda a gente estava a olhar sempre para mim, e isso foi horrível, porque eu não senti isso uma vez, senti isso várias vezes, e por isso também é que saí de praxe. Não foi uma coisa de uma vez, eu senti isso durante pelo menos 2 semanas. E pronto, foi muito difícil, e também foi muito difícil deixar as pessoas de quem eu gostava lá, e também foi muito difícil para mim sair dessa praxe onde eu tinha deixado muitas pessoas, ir para outra e depois efetivamente ver que essa não funcionou também. E não foi por causa de mim diretamente, mas foi porque pronto, as pessoas não se entendiam e decidiram sair, e eu senti-me muito arrependida, e eu não gosto nada de me sentir assim. Senti-me mesmo arrependida, senti-me mesmo, eu não devia ter saído, isto é tudo culpa minha, essas coisas assim. E também foi muito mal para mim sair desse pensamento, porque eu senti efetivamente que eu tinha feito um grande erro em sair de praxe. E se calhar eu não acho que fiz, porque eu também acho que não aguentava lá muito mais. Mas quando estas coisas acontecem, depois uma pessoa começa a pensar, e eu sou uma pessoa que fica muito dentro da minha própria cabeça e tenho muita tendência a fazer merda e a pensar merda, e então foi um bocado difícil, mas aprendi muito, ensinou muito. Disseste que também moraste em Leiria, ou que isso acho que foi o sítio mais recente? Sim, a minha mãe vive lá. Criaste alguma ligação especial com Leiria, ou sim. nem por isso? Sim? Sim, eu adoro Leiria. Aliás, todos os meus trabalhos académicos em que eu tenho liberdade para escolher o que é que quero trabalhar, normalmente trabalho sempre alguma arquitetura ou alguma obra de arte em Leiria. Mas eu adorei a cidade, eu adorei fazer lá o meu 12º ano. Gostei muito das pessoas que conheci lá, acho que é uma cidade incrível. Não é a cidade onde eu quero continuar de todo, porque é uma cidade muito pequenina, com pessoas de mentalidade também ela um pouco pequenina. Não é pequenina, mas não é bem o que não é bem o que eu quero, pronto. Mas gosto muito da cidade, eu acho que é uma cidade muito querida, muito fofa, consegue explorar lá muita coisa, e tenho muita pena de ser uma cidade que está assim um bocado, não está ao abandono, mas é uma cidade que é aquilo, que não vai evoluir muito mais, e isso está-se para ver. De quem é a culpa? Poderes locais, ou não queres? Tudo, sim. Por exemplo, eu já falei várias vezes do exemplo do Arquivo de Leiria. O Arquivo de Leiria, eu não sei, é assim, a Diocese de Leiria é uma das maiores dioceses de sempre. De sempre. É uma das maiores dioceses, dioceses de Portugal, porque engloba Leiria, Fátima e... como é que se chama? Onde tem não é Óbidos. Diga. Como é que se chama? Caldas de Rainhas. Caldas de Rainhas, a Marinha Grande, Vieira, esse espaço todo. E é uma pena
que todos os registros da Diocese de Leiria estejam enfiados num arquivo onde não há financiamento para mais do que uma... Funcionar. mais do que uma lâmpada de luz. Ah. Tipo, eles quando querem ir à cave têm que tirar a lâmpada de luz que estão a usar e levar à cave. Sim, Isso é por uma- exemplo, Mas isso foi há muito tempo ou ainda acontece? quando a minha tia estava a trabalhar lá era assim. Ela saiu lá há cerca de 2, 3 anos, por isso não me parece que tenha mudado muito. E outras coisas. Bem, isso acho que é uma triste realidade, tirando do Porto e Lisboa, acho que todos os arquivos distritais municipais deste país estão um bocadinho assim, num estado precário. Mas, ok, Leiria e, não sei porquê, mas, pois, Coimbra, diz-te alguma coisa? Vi. Fui a primeira vez a Coimbra, a sério, visitar a sério Coimbra, este verão, e adorei. E estive lá durante 10 minutos e disse à minha mãe que achava que tinha feito um grande erro e afinal devia ter ido para Coimbra estudar. Acho que toda a gente tem esse sentimento por Porque é alguma tão vez. diferente do Porto, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é mesmo diferente. Só o facto de ter ali as faculdades quase todas umas à beira das outras. Quando eu digo à beira uma das outras é literalmente... É alta, sim. Neste lado está uma faculdade e do outro lado da rua está outra faculdade. Isso é incrível. Pronto, depois eu como estudante de História da Arte vejo aquilo tudo e a Sé Nova, a Sé Velha, aquilo é incrível, é linda, a cidade é linda e é mesmo especial, principalmente o espaço do Paço das Escolas, é incrível. E não estava nada à espera de gostar tanto. Falando da História da Arte, tens alguma época, eu não sei se isto é uma pergunta muito básica, eu não sou de arte, mas tens alguma época, algum movimento que te chame especialmente? Barroco. O barroco? Porquê? É o que... Não sei, sempre gostei. Mas eu sempre adorei a Idade Moderna. Sempre, mesmo em História, era a minha época favorita de estudar, era quando tinha as melhores notas, ou seja, também me motivava a gostar muito mais. E adoro tudo em época moderna, acho que foi uma época super interessante. E em termos de arte também, porque a mim chama muito mais o Renascimento e esse tipo de movimentos artísticos, e o Barroco para mim foi quando se chegou a um pico muito interessante da evolução do depois do Renascimento. Ou seja, eu sempre adorei o Renascimento, o Barroco a mim diz-me um bocadinho mais. E então é a minha corrente favorita. Mas eu também gosto muito agora também estou a aprender a gostar muito do romantismo. Do romantismo em particular, porquê? Não sei, estou a achar super interessante porque não achei que ia gostar assim tanto e afinal estou a gostar efetivamente. Tal como, por exemplo, eu nunca achei que iria gostar da época contemporânea e da arte contemporânea, e agora estou a adorar. Há muita gente que não compreende a arte contemporânea. Depende da arte contemporânea, não é? Mas eu também já tive esta conversa com muita gente e há uma grande diferença entre estudar arte que é produzida para imitação da natureza ou com um significado de propósito, e depois passar para uma época onde a arte é muito mais feita para expressar o que se sente, o que se vê, para criar impacto. E a partir do momento em que também nós percebemos um bocado este contexto e percebes um bocado, porque tu quando estudas obras, seja do Renascimento ou do Barroco ou do Rococó, tu consegues ver o que o artista está a tentar representar. Sim. Em maior parte das obras e das correntes contemporâneas isso já não acontece de forma tão clara, por isso mesmo é que eu também não gostava, porque não compreendia. A partir do momento em que eu percebo que muitas vezes é esse o propósito, ou consigo entender o background da obra, tu aprendes a apreciá-la, e isso também te dá um bocadinho mais de abertura artística, porque dá-te um gosto diferente de apreciar outro tipo de arte.
porque efetivamente é muito interessante tu conseguires analisar algo juntando o seu contexto histórico com o propósito do pintor, com a técnica do pintor, porque o que nós víamos nas outras correntes não era uma imitação, mas era um padrão que acontecia, e depois esse padrão quebra-se porque começa toda a gente a inovar e a querer fazer algo novo. O que é para ti a arte? Para mim a arte é tudo o que a pessoa que produz diz que é, ou seja, Ok. tudo o que é uma expressão pela parte do produtor e que ele considera arte, para mim é arte. Então o poder de decisão está nas mãos do produtor? Sim, eu acho que sim. Eu acho que não existe ninguém com autoridade para dizer que o que eu estou a produzir, se eu estou a dizer que é arte e é uma produção e é uma expressão artística para mim, e fui eu que a fiz, eu acho que não existe ninguém com autoridade para dizer não, isso não é arte. Ok. Então qualquer pessoa pode definir o que é arte, Claro, é isso? sim, Ok. também. Uma democratização da definição de arte. A definição de arte é a expressão de algo, a expressão de sentimento. Para mim, pelo menos da maneira como eu estudo, é assim: a arte é tudo o que é expressão. O nosso produtor quer dizer alguma coisa. Mas tendo em conta que a arte é uma expressão, a expressão é um sentimento, se não houver quem interprete essa expressão, também não há arte. Sim, mas porque é que não pode ser o produtor a contemplar a sua arte? Não, estava a dizer tirando o produtor. Se não houver alguém. Sim. Pronto. Achas que isso anula o facto de não ser arte? Estou só a perguntar. Eu não acho. Eu acho que pode ser feita, uma obra de arte pode ser feita, pode não haver ninguém que a contemple, mas eu não acho que isso deixe de ser arte. Acho que tira um bocado o propósito, não é? Porque normalmente as produções de arte também são feitas para uma pessoa conseguir ligar o que o expressou a outras pessoas. Sim. E se essa conexão não é feita, é um bocado difícil tu realizares o propósito de fazeres arte. Mas eu não acho que isso vá anular o facto de ser uma obra de arte, de todo. Isto é como aquela velha questão filosófica, que é: imagina que não havia ninguém para percepcionar o universo. O universo não existia. É mais ou menos isso. Exato, é basicamente isso. E outra. E então se não. Todas as obras que não têm um produtor não podem ser arte, por exemplo, qualquer coisa da natureza. Assumindo que não tem um produtor, não é? Não pode ser arte, uma paisagem não pode ser arte, só a paisagem, não é um retrato da paisagem, mas só a paisagem. A meu ver não, porque normalmente a arte depende, mas isso depende, por exemplo, uma coisa que eu dei é que uma paisagem pode ser património, e se tu consideras que todo o património está ligado de certa forma à arte, tu se calhar podes não sei, não concordo com isso, porque a arte está, mas eu gosto dessas perguntas. Eu acho que a arte tem que ser uma reprodução feita pelo homem, ou seja, eu acho que tem de ter um produtor, não é algo que existe só na natureza, porque isso já é a natureza. A arte é uma reprodução humana de alguma coisa. Por exemplo, se for um quadro dessa paisagem, sim, considero arte. Se for uma fotografia, sim, considero arte. Só a paisagem assim, não, porque não foi uma reprodução de nada, é só a natureza. Não estou a dizer que não tem o mesmo valor, provavelmente tem muito mais valor do que a arte, mas acho que não está na mesma categoria. Uma paisagem só é arte se Deus existir. Eu ia fazer essa pergunta, por isso é Pronto, estranho. se for Deus, exato. tenhamos Se tido formos essa. nesse contexto, se calhar sim, se calhar uma paisagem Ou não, é efetivamente a arte. porque normalmente é visto como o criador e não como o artista. Mas pode É ser interessante. visto como artista também, depende da perspectiva. Eu não acredito em Deus, por isso não vejo muito Não isso. acreditas em Deus? Não, eu sou uma pessoa muito espiritual, acredito no universo, acredito em energias, na lei da atração. Não acredito que existe um ser lá em cima que criou tudo.
Acredito em forças, acredito em energias e acredito muito em alguma coisa, mas não sei bem o quê. E não acho que seja Deus, pelo menos da forma como as religiões o representam. Acreditas no karma? Acredito. Porquê? Porque já sofri com karma. E já vi outras pessoas a sofrerem com karma. E eu acredito muito nas energias e na lei da atração, ou seja, o karma é só uma dessas componentes. Por isso sim, acredito no karma. E na astrologia? Mais ou menos. Nos signos? Mais ou menos. Acredito um bocado na influência... Perdão. Não há problema. Nós Desculpa. gostamos desses imprevistos. Acredito na influência que possa ter na personalidade, mas não acredito que tu és aquilo. Nisso não acredito. Muito bem. Vou-te agora pedir uma coisa que é, como tu já estou a ver que estás a olhar muito para o relógio. Não estou. Ai não. Não. Ok. Mas já são em 37. por isso. Pronto. Nosso convidado tem que apanhar um voo daqui a nada. Para os Açores. Se tivesses que aconselhar um livro aos nossos auditores ou visualizadores do enforcamento, auditores neste caso, que livro seria? Tu Porquê? já sabes. Eu não te te falei conheço dele. antes desta entrevista. A Laranja Mecânica, porque ainda estou a acabar de ler e li-o muito facilmente e pensava que não ia ler tão facilmente e achei muito interessante. Estás a recomendar um livro que ainda não acabaste de ler. E se Falta-me. agora for terrível nas Não. partes finais? Não. Mesmo que acabe de forma terrível, eu acho que pelo menos até onde eu estou a ler vale a pena. Ela- Mas o filme? Não, ainda não. Estou à espera de acabar o livro. Muito bem. Mas porquê esse livro? Porque recomendaram-me também. Ok. Também me recomendaram-me várias pessoas. O meu professor de História do 12º ano recomendou-nos. Eu, entretanto, ainda não o tinha lido, já não sei porquê, e tive muitas colegas minhas que leram e adoraram e disseram para eu ler. E eu estive sempre a adiar, porque eu, desde que vim para a faculdade, perdi a minha capacidade de leitura, não conseguia concentrar, não tive muitos problemas. Este verão consegui outra vez começar a ler e estar focada e comecei a ganhar gosto outra vez. E quando estava à espera do autocarro em Leiria, por acaso, entrei na Bertrand e estavam a vender a Laranja Mecânica por metade do preço, então eu comprei e comecei logo a ler e pronto, fiquei apaixonada pelo livro. A Laranja Mecânica, fiquei aqui a recomendação. Foi escrito originalmente em que língua? Em inglês, não foi? Em inglês, mas aquilo está escrito uma gíria. Ah. Que é uma mistura, não sei bem de que línguas, mas acho que é do eslovaco, russo Interessante. e inglês. É uma gíria, mas a gíria também está traduzida para português. Ok. Muito bem. Última pergunta. Imagina que isto é um pergaminho que está perdido no arquivo de Leiria Ok. e que eventualmente... Que susto! Ok, está aqui o alarme do voo. Que susto, caralho! Já é o táxi a chegar. Ai, Jesus! Isto foi bem planeado. Imagina que há um pergaminho perdido no arquivo de Leiria Sim. e que alguém o vai encontrar um dia e que o vai ler e que este podcast é este pergaminho. Que mensagem é que deixarias aqui às gerações futuras? Ai, Jesus, isto é muito complicado. Eu não estava a esperar esta Este pergunta. podcast é muito complicado. Às gerações futuras. Opá, deixem de ser uns burros de merda, sempre agarrados ao telemóvel ou caralho. Tipo, sei lá, eu acho que as gerações, mesmo quando eu falo com a minha irmã mais nova, é que isto mete-me mesmo nojo, porque eu sinto mesmo que o pessoal está cada vez a ficar menos focado em coisas importantes. E nós, como não tivemos tanto apego ao telemóvel e às redes sociais, porque ainda não existiam quando a maior parte de nós éramos crianças, tivemos a sorte de conseguirmos focar-nos em outras coisas. Mas as próximas gerações eu acho que é mesmo isso. Eu acho que isto que eu sei que toda a gente fala disto e os pais queixam-se disto e toda a gente se queixa disto, mas eu acho que há uma razão pela qual toda a gente se queixa. E eu acho que mesmo que se ninguém começar a controlar um bocado isto, daqui a uns anos vai-se ver o tipo de ser humanos que temos. Isto estava por imensas conversas, mas ficará para o segundo episódio. Quando já tiveres tirado o mestrado, voltamos a falar. Bem. Queres dizer mais alguma coisa? Não. Pronto, então muito obrigado por terem escutado e até ao próximo Enforcado. Ay, 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 ay.
Quer vir para um lado? Já foi. Já foste.